Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do F-Cast, é o 4º episódio. Hoje eu tô aqui com o André, é um prazer, André, receber você, seja muito bem-vindo. Então, hoje nós vamos bater um papo falando um pouco sobre cuidar do CPF, cuidar do CNPJ, cuidar da sua saúde como pessoa, né? Eu sou aquela pessoa assim que eu tô em busca ainda da perfeição, sabe? Mas eu entendo que é extremamente importante, não só por mim, mas pela minha família. Quando você vira pai, a gente vai bater um papo sobre isso, tudo muda na sua mente. Então acho que isso você até destrava, você querer cuidar mais de você, cuidar mais da... Porque se você não cuida de você, você não tem nem capacidade de cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Isso é uma verdade, né, André? Então, assim, seja muito bem-vindo, é um prazer receber vocês. Não esqueça, primeiramente, de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo no YouTube. Se você está no Spotify, manda para 3 amigos agora. Começa a encaminhar aí, precisa cuidar da sua saúde, entra aí no podcast do André para aprender um pouco mais sobre ele. Então, André, para a gente fazer uma introdução, o que é que você vai falar com a gente hoje? O que é esse cuidado CPF? O que é essa saúde nos negócios para você, André? Certo. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Falar de um tema muito importante, né? No mundo que nós vivemos hoje. Essa correria, trânsito, que você acabou de falar, família, filho, tudo que envolve isso acaba refletindo na sua saúde. Quando a gente fala de CPF, eu falo da minha pessoa, e quando eu vou falar do CNPJ, eu falo daquilo que eu vou trabalhar para trazer de renda para minha casa. Mas a gente acaba não fazendo essa questão do dividendo proporcionalmente. Eu acabo trazendo mais coisas do meu CNPJ do que o meu CPF. E eu sempre digo isso às minhas alunas e às pessoas que trabalham comigo, né? Ação, reação. Se você não tem cabeça hoje para cuidar do seu negócio, você não cuida da sua saúde, você não vai cuidar do seu negócio, potencializando o seu negócio, não vai adiantar. Até porque você vai chegar uma época que você vai até ganhar muito dinheiro, mas na hora de você curtir, você não está com a sua cabeça boa, porque é muita coisa, acúmulo de coisa, e isso para a saúde não é bom. Você tem que realmente ter um tempo para você fazer um treinamento, uma alimentação boa, e um bom descanso. Eu vi uma frase que diz o seguinte: o tempo que você não gasta hoje investindo na sua saúde, você vai gastar lá na frente no hospital. Isso é uma verdade? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que o tempo que você vai perder hoje aplicando toda a sua força, toda a sua saúde, você vai ganhar tanto dinheiro que você vai acabar esse dinheiro transformando em você ter que ir para uma farmácia. Se você vai dividir seu tempo, conseguir fazer com que você cuide do seu CPF, com certeza você vai potencializar o seu CNPJ e você vai tranquilamente viver um bom tempo da sua vida. Turma, eu perguntei ao meu personal, tem um personal, tá, Eduardo? E eu perguntei a ele o seguinte: se existe o IA para fazer eu treinar, mas não tem. É algo que depende exclusivamente só de mim. Eu vi grandes empresários falando que não adianta você ter dinheiro, não adianta você ser um homem poderoso aqui na Terra,
porque a saúde você vai depender exclusivamente de você próprio fazer. Mas só a gente voltando, André, eu sempre gosto da gente discutir, fazer essa introdução legal, inicial, e depois a gente voltar pro início. Então, assim, da onde é que saiu essa paixão no treino? Foi na infância, você sempre gostou de atividade? Da onde é que saiu esse André hoje que cuida da saúde, que incentiva as pessoas a cuidarem da saúde também? Interessante você perguntar isso, né? Eu estava na palestra, na última que eu fiz com das Patrões, eu estava comentando sobre isso. Eu sempre fui um menino ativo, eu adorava jogar bola, só que eu era um menino rebelde e para você se tornar, naquela época, um jogador de futebol, você tinha que ter uma disciplina total, não bastava... Hoje você precisa ter força e você ia aprender tática. Aí você, até você não tendo tanta qualidade técnica, você acaba se tornando um jogador. Só que na nossa época, na época dos anos 80, 90, era muito difícil porque a qualidade era primordial para você ser jogador. E eu me frustrei. Aí, quando eu dei um start, eu tinha duas opções, que era uma paixão de ser engenheiro civil, mas por ter trabalho demais, família, eu achava que na minha mente a educação física seria muito mais fácil para mim. Foi um engano, mas também quando eu comecei a entender a importância do educador físico, eu mergulhei nesse mundo tão maravilhoso, tão apaixonado, que eu fiquei que hoje eu dedico totalmente a minha vida a cuidar de vidas. Perfeito. Então vamos lá. Você acredita que a saúde realmente influencia diretamente no sucesso profissional das pessoas? Com certeza. E por quê? Porque tudo envolve o seu interior, tá? Eu sempre falo isso assim, ó. O nosso corpo ele é dividido dos membros, né? Os internos e os externos. A gente tem mais proximidade de ver os externos. O interno é um mundo, a gente não sabe. Quando você começa a estudar o interno, você começa a entender que tudo isso influencia. Eu vou dar um exemplo, hoje, principalmente que eu falo para minhas alunas mulheres. O que é que acontece? Elas se estressam muito e toda aquela pessoa que estressa muito, ela tem um nível de hormônios, que é os hormônios de defesa que o nosso corpo tem, que acabam trazendo malefícios ao nosso corpo. Aí eu sempre falo com as mulheres, as mulheres elas têm que ter um cuidado maior, que a fisiologia da mulher, ela é mais, como é que eu posso dizer, mais complicada, porque ela além de ter esse ciclo, né, de menstrual, o ciclo normal que... Ou seja, homens, não estressem as mulheres de vocês. Exatamente. Não estressem. Tá ouvindo, Eduardo? E muitas vezes acontece isso, né? Aí você vê relatos de mulheres dizendo assim, ó, eu não estou conseguindo dormir, eu estou com uma mancha. Então, ela vai afetar o seu corpo. Entendi. É aquela questão de uma ação, uma reação. Nosso corpo ele é uma máquina, né, que Deus nos fez perfeita, porém temos que ter cuidado. Precisamos realmente cuidar da nossa saúde mental e física. Então, o esporte, a atividade física, ela é primordial. Você pode me corrigir, André, mas eu acho que houve atualmente uma mudança no cenário atual. Hoje virou modinha fazer corrida, beach tênis, algumas atividades. Eu estava até conversando com o meu nutricionista, ele falou que bom que virou uma modinha, que realmente há uma movimentação das pessoas cada vez mais, né? Hoje, por exemplo, se você não tá na academia, se você não posta, se você tá numa roda de conversa, você é até estranho, você não tá cuidando da sua saúde, é verdade? É verdade. Mas eu como profissional, certo, né? Eu costumo falar sempre o seguinte, nós temos que ter esse cuidado naquilo que nós vamos fazer. Tem certos tipos de modalidade, alerta, viu, pessoal? Tipos de modalidade que você tem que ter um certo cuidado. Por quê, André? Porque se eu já trabalho, eu tenho uma carga de trabalho, como é minha carga de trabalho, como é meu sono, como é minha alimentação, tudo isso tem que ser medido para que tipo de modalidade eu posso me encaixar. Hoje, o estudo fala que a musculação é o melhor. Realmente, essa onda do modismo acabou tomando e acaba trazendo umas consequências. Há um alerta, porque eu vou sempre falar, eu bato sempre na tecla, tenham cuidado no que é que vocês vão fazer.
Aí você vai correr. Você está se preparando para correr? Uhum. Aí eu vou fazer CrossFit. Você está se preparando realmente? Você tem uma equipe? Eu gosto de ser polêmico, viu? Viu, Eduardo? Eu sou polêmico. Eu também gosto. Dizem que CrossFit lesiona muito. Muito. É verdade? Verdade, verdade. Se você pegar os grandes profissionais, né, hoje no mercado, se você for falar, ele fala, não vá. Porque o nosso corpo tem limite. Uhum. Se eu sou um atleta de alto nível, de alto rendimento, eu vivo para aquele afim. Seja ele se atletismo, seja de natação. A minha vida, ela é proporcionada para aquilo. Agora, se eu sou um cara, trabalho, eu dirijo, eu carrego compra, eu não tenho uma noite de sono boa, seu corpo vai ter perda. Uhum. Então não adianta. Uhum. Você vai para uma atividade, por exemplo, hoje você correr, é bom? É, mas acaba você perdendo muito nutriente. E hoje precisa ter uma equipe para que te acompanhe, certo? E esse acompanhamento ele vem te dizendo tudo o que você tem que fazer. Entendi. Qual é a melhor alimentação? Entendi. O mínimo que você tem que dormir. Essa alimentação tem que ser uma alimentação especial, não é qualquer alimentação. Você tem que estar ali com o nutricionista, fisiologista, porque ele vai fazer o mapeamento todo do seu corpo para ver se você tem condições realmente de correr. Hoje, se você vê no futebol, eles têm o staff. O que é que acontece? O jogador ele vem com tantas partidas. Eles fazem testes para saber se o músculo dele tem condições de jogar 90 minutos a próxima partida. Uhum. Aí, quando você vê um time dizendo eu poupei um jogador, isso foi porque eles entenderam que se ele for fazer 90 minutos de alta intensidade, vai ter uma ruptura muscular. Então, esse é o cuidado. Se você é uma pessoa comum, vá com calma, pegue um especialista, converse com quem entende. A gente tem um chamado anamnese, que a anamnese eu te dou um questionário para eu saber da sua vida, qual remédio que você toma, quantas horas você dorme, qual é a sua alimentação, porque é daí que a gente começa a entender qual é o melhor para você. Olha, eu na polêmica de novo, viu? A gente sabe hoje que a maioria das pessoas elas treinam nas academias, vou chamar de academia tradicional. Seu Smart Fit, Seu Fit, academia do bairro, academia popular. Que a gente sabe que os treinos dizem, né, falam que são treinos de receita de bolo. E nem todo mundo tem a condição financeira de pagar um personal individual para estar ali com você. E aí surgiu a demanda agora da consultoria online, né? Isso. O que é que você recomenda para uma pessoa que ela não tem condição de pagar um personal, mas ela quer um treino bom, ela quer um acompanhamento legal, ela quer uma performance melhor, ela quer perder peso, ela quer hipertrofia? O que é que você recomenda? É como eu falei, realmente existe isso. Isso que você está botando aqui na mesa não é polêmica, é um fato real mesmo. E acaba fazendo com que elas façam mesmo uma receita de bolo, é como eu acabei de falar com você. A estrutura física de André é uma, a de Alex é outra. Então, quando você quer fazer um treino 100%, você tem que ser estudado como é que seu corpo, até na questão hormonal, porque tudo influencia. Eu vou dar um exemplo. Um cara que treina 3 vezes na semana é o recomendado na musculação. Musculação é o mais eficaz, porque ela tem ganho e você não tem perca de massa magra. A preocupação é perca de massa magra e você tem que ter um mínimo no seu corpo. Então, eu preciso entender como é Alex no dia a dia. Alex está dormindo quantas horas? Tanto. A gente faz um mapeamento. Por isso que é essencial a ajuda do profissional. Eu sempre deixo lá no meu Instagram dúvidas, né? Se alguém quiser dúvida, a gente acaba orientando. Lógico que, como profissional, eu trabalho para isso, eu vou analisar caso a caso para depender. Daí que vem, de como é a sua pessoa no seu dia a dia, se dá para fazer, a gente ajusta.
Aí eu vou deixar no finalzinho o meu Instagram. Aquela pessoa que tiver alguma dúvida, eu tiro a dúvida. Se quiser fazer uma consultoria online, a gente faz um precinho legal. A gente também estamos no mês da Black. E eu vou estender até janeiro. Olha aí. Consultoria online. Mas é importante, Alex. Muito importante a gente ter o acompanhamento do profissional. No geral, as academias hoje, o que é que elas fazem? Elas hoje trabalham com 80% a 70% de estagiário. Tem estagiário que não tem nem 2 meses, não entendem nem 1% do que ainda é preciso para uma pessoa treinar. E está difícil isso hoje, né? E aí acaba essas academias tradicionais trazendo esses estagiários, eu acho que é por conta de ter um ganho maior, né, financeiro, e acabam esquecendo que eles estão cuidando de vidas, né? São pessoas que estão indo ali para cuidar da saúde. Perfeito. Vamos lá. O que é que eu percebo? Que quando você pensa em treino, quando você pensa em academia, na verdade, você desenvolve algumas habilidades. Por exemplo, o treino ele cria disciplina. Quem treina, ele consequentemente ele vai ter uma disciplina melhor. E essa disciplina ela vai influenciar nos resultados. Isso. Então, consequentemente, quando você tem disciplina, tem resultado. Isso. Então, se eu tenho uma disciplina de treino melhor, provavelmente vai desenvolver algo no meu cérebro, onde eu vou ter um maior resultado, porque eu vou ser uma pessoa mais disciplinada. Então, o que a gente pode fazer para a gente criar essa disciplina onde o empreendedor, o empresário, ele não gosta de treinar? Ele é aquele cara que sempre diz que está na correria, que não prioriza a saúde, e ele não tem essa disciplina. Um dia ele vai, 7 dias ele falta. Mas ele quer aprender como é que ele pode criar essa disciplina. Como é que eu posso fazer? O primeiro passo é o que eu estou falando a você. Para você ter um treino eficaz, você vai ter, não tem por onde correr. Você tem que pedir uma ajuda do profissional. Agora, tem métodos que a gente vai estar criando para estar botando no Instagram, para a gente estar orientando. Alguns treinamentos, já que você não tem condições de estar pagando uma academia ou uma... Não, aí seria, no caso, um exemplo de um empresário. O empresário ele não está priorizando a saúde. Sim. Mas ele quer criar essa disciplina, porque eu entendo o seguinte, olhando, quando a gente para olhar os grandes empresários, os grandes empreendedores do Brasil, eles são aquelas pessoas disciplinadas. Então ele treina lá todo dia, 6 horas da manhã, depois vai para casa, toma banho, toma café com a família, depois sai para trabalhar, ou treina à noite, enfim, eles são pessoas disciplinadas. Empresário, ele precisa ser disciplinado. Sem disciplina, não consegue ter resultado. Sim. E não consegue avançar nos negócios. E a disciplina, ela começa também cuidando da academia, cuidando da saúde, cuidando da sua família. Ponto. Então, nesse sentido, nesse cenário, o empresário que ele quer criar essa rotina de disciplina, como é que ele pode fazer? Um exemplo, ele contrata um personal, mas o personal ele vai ajudar na disciplina, porque vai incentivar mais. Por exemplo, eu hoje treino com o personal, eu só vou para academia por causa do meu personal. Não vou mentir. Você pode treinar com um amigo, você pode chamar a esposa para treinar junto. Como é que pode criar essa rotina de disciplina? Porque é uma coisa, André, que eu acho que não é fácil para todo mundo. Não é algo que não é fácil. Às vezes a pessoa começa a engajar, depois a pessoa para. Mas eu conheço pessoas que elas vão criando a aptidão durante o processo, vão gostando até dos resultados físicos, você pode falar melhor sobre isso, sim, e ela vai começando a criar gosto pela academia. Eu ainda não estou nesse nível não, tá? Mas é o que eu vejo as falando. É complicado mesmo, porque rotina, né, principalmente para o empresário, ele já é complicado porque... Ele tem, é o que eu estou falando a você, ele tem o CPF dele, mas ele está focado no CNPJ, então o CNPJ acaba tomando esse espaço que não deveria, espaço, né? Exatamente, que é da vida dele, que é o CPF dele, e ele esquece. Não existe uma fórmula para... Eu acho que, eu falar por mim, você tem que ter uma virada de chave, quando você entende que você precisa. Para você criar uma rotina, eu costumo dizer assim, faça primeiro os testes. Dê uma caminhada, vá jogar uma bola, comece a estimular a sua mente a entender que isso vai te fazer bem. Porque assim, eu estava conversando com um amigo, muito amigo meu, ele tinha mais de 120 quilos.
E eu sempre bato um papo com ele, né? E ele estava fazendo musculação. Mas ele disse que se encontrou no CrossFit. Uhum. E aí eu, como profissional, sentar para conversar com ele e ele não vai entender. Uhum. E às vezes a questão da atividade física, ele vai muito de pessoa por pessoa. Aí como você citou, você vai por causa do personal. Uhum. Não é por sua pessoa. Uhum. Essa mudança tem que vir da sua mente. Uhum. Eu Boa. vou porque eu tenho que ir. Boa. Uhum. Esse é primordial para minha vida. Uhum. Porque, Alex, quando a gente começa a fazer essa consultoria, a gente faz com que a pessoa entenda o quanto é tão importante fazer uma atividade física. Uhum. Você acorda melhor, você se olha no espelho melhor. Eu tenho 230 senhoras num projeto que eu trabalho, projeto social. Não é fácil você atender todos os dias essas pessoas, porque cada uma delas carrega uma história, assim como você carrega a sua. Uhum. Você falou que você é pai, você é empresário, trabalha. Então, você é tomado por uma avalanche de coisas que acabam, consequentemente, fazendo com que você não tenha essa vontade de treinar. Aí você tem que chegar um dia, olhar para o espelho, eu sempre falo assim, olha para o espelho e começa a se desafiar. Eu tenho que ir, eu preciso. Nas suas piores dificuldades, você tem que olhar para você e dizer, eu tenho que ir. Uhum. É necessário. É a luta você contra você todos os dias. 50-50. Dizem que bota no espelho assim, olha, fala, meu maior inimigo é eu mesmo, que fico me sabotando. Eu mesmo, eu dificilmente eu tenho esse amor também pela musculação. Eu vou. Uhum. Eu vou com a esposa. Sempre hoje a gente faz esse pá na musculação. Bom, falando de esposa, eu queria ouvir de você algo muito legal que dizem, né? Eu acredito muito nisso, que o ambiente ele vai moldar o seu hábito. Sim. O ambiente ele muda o hábito. Então, se você tem um ambiente que ninguém treina, o que as pessoas ao seu redor não falam sobre isso, consequentemente não vai estimular você. Exatamente. Agora, se você muda o ambiente, muda a roda, procura amigos que gostam de atividade física, você procura estar com um grupo de atividade física que chama, vamos correr, vamos andar, vamos descer para treinar. Consequentemente, eu acredito que você tem um resultado melhor. Tem, com certeza. É por isso que dizem, né? Estudos falam que você é o espelho das 5 pessoas que você anda. Uhum. Aí você vai escolher se você quer trabalhar e deixar de cuidar da sua saúde para depois você ter que gastar seu tempo e seu dinheiro com médico, aí fica a sua escolha. Uhum. E o importante é o que eu falo para você, é aquilo que eu te falei, você tem que olhar para o espelho e ver a necessidade, eu tenho que ir. Uhum. Aumenta a sua autoestima, potencializa a sua mente a trabalhar melhor. Uhum. Porque se você não cuida, não anda com essas pessoas que procuram mudar, você vai cada vez mais se afundando. Uhum. Vai chegar um dia que você não vai ter nem prazer de ir para o seu trabalho. Você vai para o seu trabalho pensando em voltar para casa rápido. E isso não é bom. Entendi. Tudo que você faz, você tem que fazer com prazer e amor. E para você fazer isso, tem que ter o princípio do treinamento. Tem que treinar. Tem que treinar. Me dá aí, André, 3 dicas para a pessoa que ela quer começar a treinar. É o que eu tô. Primeiro, essa mudança de chave. Certo. Na mente. Porque se sua mente não mudar, seu corpo não vai mudar. A sua mudança começa da mente. Quando eu digo, não, eu preciso, eu vou. Segundo, você tem que procurar realmente uma ajuda de um profissional para ele te direcionar, né? Pode ser um profissional amigo, como eu faço isso, né? Se você precisa de uma ajuda, eu vou te direcionar. Eu vou falar para você qual é o melhor. E o terceiro é você agir. Uhum. Primeiro, você mudança. Tá? Segundo, você procurar um profissional. E terceiro, você agir. Entendi. Não pode ficar sentado com a vontade. Tem que ir. Eu vou. Legal. André, a gente já tá chegando naquela parte final, então aquela parte do Mas né? Eu queria assim que se você pudesse falar hoje para um André de anos atrás,
durante toda a sua trajetória, acredito que você já passou por vários desafios altos e baixos da vida. E aquele momento que eu quero aprender agora, não com o André personal, mas o André como pessoa, André como empresário. E eu sei que a vida não é fácil para ninguém, né? Eu sei que você já passou algum desafio. Eu queria primeiro que você falasse algum desafio que você já passou na vida como pessoa, como empresário, não como personal, não falando sobre saúde, mas o que é que você diria para esse rapaz de 20, de 30 anos atrás para continuar? Ou, enfim, o que é que você poderia dar como dica até uma pessoa que está começando a vida agora, um jovem de 18, 19 anos, que está assistindo esse podcast, que quer aprender mais com você e quer uma palavra motivacional? Primeiro, eu sempre digo que você tem que sempre acreditar em você. As dificuldades, elas vão vir todos os dias. Hoje, eu agradeço a Deus, de verdade, Alex, tudo que eu estou passando, de verdade. Eu acho que tudo aquilo que eu passei lá atrás, ele foi uma escola para eu ser o cara que eu sou hoje. Uhum. Hoje eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filho, tenho os meus desafios em casa, tenho os desafios na rua. E eu sempre digo, acredite em você mesmo. Não deixe de acreditar em você. O mais importante é você saber que se você estar vivo, foi a oportunidade que Deus está te dando para fazer algo. Agora, um conselho que eu dou, faça sempre por bem. Eu tive um momento difícil na minha vida e para eu superar, eu sabia que Deus me levou, né, para entender que eu ia viver igual a José do Egito. Eu tinha que passar por um processo. Uhum. Então, passe pelo seu processo, que na hora certa você vai chegar à sua maturidade e aí você vai ter suas conquistas, suas vitórias e sua mente boa para viver a sua vida bem e com saúde, treinando. Rapaz, a gente aprendeu muita coisa aqui, Eduardo. Então a gente aprendeu primeiro que a gente precisa ter uma disciplina para treinar, a gente precisa investir mais na nossa saúde, porque não é nem sobre nós também, é também sobre a nossa família, né? Quando a gente está no avião, isso é bem interessante. Quando a gente vai no avião, a aeromoça ela dá dicas pra gente quando desce aquele negócio do oxigênio, o que é que a gente deve fazer. Isso. Então, antes da gente colocar a máscara de oxigênio na pessoa, a gente tem que colocar na gente mesmo. Isso. Porque eu não tenho como ajudar alguém se eu não me ajudo. Então, antes de eu cuidar de alguém, por exemplo, cuidar da sua família, do seu filho, da sua mãe, de quem for, você precisa cuidar de você. Isso. É o mesmo exemplo do avião. Então, antes da gente pensar em ajudar as pessoas, a gente precisa primeiro nos ajudar também. Então, a gente aprendeu vários códigos aqui hoje com o André. Coloca no comentário aí, compartilha, comenta, curte. André, eu queria te agradecer. A gente está na parte final aqui do nosso podcast. E antes de terminar o podcast, eu queria falar com você sobre o seguinte. Você acredita que o empresário que não cuida da saúde, ele está sendo irresponsável com a família? Tá. Porque ele é o cabeça, né? Uhum. Se o cabeça não está bem, a família toda não vai bem. Então, ele tem que ter essa sensibilidade de entender que a responsabilidade dele é maior. Então tem que treinar. Pode ser futebol, pode ser academia, pode ser crossfit, pode ser corrida, pode ser natação, pode ser o que for, mas tem que fazer alguma atividade para mexer a musculatura, é isso? Com certeza. Tá ouvindo, né, Eduardo? Tem até umas modalidades que é chamado de treinamento funcional, Uhum. que é onde você treina, é chamado calistenia. Ele é um treino com o próprio peso do seu corpo. Uhum. Você não precisa pegar sobrepeso como na academia. Então, tem vários exercícios. Você pega uma vassoura, você pega aquelas vasilhas de... Se eu não me engano, como é, meu Deus? De amaciante. Uhum. Quando tiver vazia, ela ali tem 1 litro, você enche, Uhum. você faz os movimentos. Então até que não tem condição de ir pra Isso. academia, mas em casa, cabo de vassoura, arruma o negócio da mão da vizinha, colchonetezinho. um colchonete, entendeu? Mas tem que fazer atividade para soltar a musculatura. tem que se movimentar. O eu do futuro agradece? Com certeza. sem dúvida. Então o senhor do futuro agradece. Tuba, a gente está finalizando nosso podcast aqui. Muito obrigado, André, pela sua presença. E você que está aí na telinha, você que está aí no Spotify,
Curte, comenta e compartilha, não esquece, manda para os amigos próximos. A gente tem que entender que a gente precisa cuidar da nossa saúde sempre, porque existem pessoas que precisam de nós. E se a gente não estiver bem, a gente não tem como ajudar essas pessoas. A gente não tem como ajudar nossa família, nossos amigos, todo mundo que está próximo da gente se a gente não estiver bem. Então cuide bem da sua saúde, tá? Faça academia, procure. Qual é o seu Instagram? Eu vou deixar aqui, @Oliveira Personal, com 2 L's no final. E se você tem alguma dúvida, segue lá, vai no direct, que eu vou estar respondendo. Então vocês aí que quer uma dúvida, quer uma consultoria, quer uma ajuda no treino, manda mensagem pro André. André, assisti o podcast da Fcast, eu tô com essa dúvida aqui, eu queria saber como é que eu faço para aumentar minha performance, minha hipertrofia, eu quero perder peso, o que é que eu faço? Milagre? Não, é treino. Eu vou dar essa consultoria, os 10 primeiros que comentarem lá. Tiver alguma dúvida, não vou cobrar nada. Eu vou dar uma ajudazinha lá. Os 10 primeiros que comentarem lá. Não. Show. Valeu, turma. Muito obrigado por mais um episódio do Fcast. É um prazer estar com vocês e até mais. Tamo junto.